O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Aguinaldo Coco Portugal. Ele é professor na UNB. Nós estamos falando sobre filosofia da religião. E sobre aquela questão última que a gente abordava, sobre a pertinência ou não de falar ainda em provas da existência de Deus nos dias de hoje, eu perguntaria assim, Aguinaldo, há repercussão desse debate, considerando a ciência contemporânea, os debates filosóficos mais recentes? As críticas de Kant e Hume aos argumentos sobre a existência de Deus no século XVIII tiveram uma influência enorme. Eles achavam que isso era uma coisa assim só de meio acadêmico, não ia ter nenhuma repercussão na vida das pessoas comuns, mas acabou que, não sei, coincidência ou não, a partir desse momento que ficou para muita gente assentado, resolvido, que os argumentos para a existência de Deus não têm valor nenhum, a partir dessa ideia de que Deus é uma coisa ou subjetiva, ou no máximo algo que tem a ver com a ética, você tem o processo também acelerado de secularização. Porque passou a ser algo assim, as ciências naturais nos dizem o que é a realidade. A religião fala de algo do interior, ou do máximo de um guia para a ação. Quando, na verdade, você tem em Tomás de Aquino, em todo o pensamento antigo e medieval, algo que é integrado. Ou seja, Deus tem a ver tanto com a ação e com a existência, com o sentido para a vida, quanto com o conhecimento, com a natureza e a realidade. Bom, aí o que você tem? No século, você tem todo o século XIX, que já pressupõe na filosofia que Deus está fora do âmbito da razão, e aí, o que você é o século do ateísmo na filosofia, os chamados mestres da suspeita. Você pega um Feuerbach, um Marx, um Nietzsche, eles não se dão sequer ao trabalho de dizer por que Deus não existe. Ele já pressupõe. É um outro tipo de pressuposto. Já pressupõe. Por quê? Porque a ciência nos mostra que a realidade é material e que o conhecimento é o conhecimento da ciência. Então, a meu ver, essa é uma questão que está realmente no centro da filosofia moderna e contemporânea. Essa não é uma questão de natureza política? Acaba sendo, né? É? Acaba sendo porque você tem uma influência na vida social e cultural imensa, né? Quer dizer, a ideia de Kant e Hume de que isso é só uma questãozinha acadêmica de um meio, no fim das contas eles estavam errados. Teve uma influência imensa, a rigor, por causa da influência das ciências naturais, da tecnociência. Ou seja, esse elemento cultural da tecnociência acabou tendo uma influência enorme. Mas para as pessoas, de modo geral? Ou para um segmento muito específico? Como a gente desde o início vem falando, né? Uma distinção entre um campo acadêmico... No meio acadêmico isso é claro. Mas isso no universo europeu, por exemplo, francês, espanhol, você conhece talvez até mais que eu, mas ali a descrença, o ateísmo, o materialismo, ele parece muito mais presente na sociedade em geral. Ele não está só nesses meios. Então, você tem nas sociedades do socialismo real também, essa ideia, eram sociedades ateias, né? Ou seja, pelo menos o Estado era ateu. E a matriz é o pensamento de Marx, que pensa que para você ser alguém avançado do ponto de vista científico, você tem que ser ateu e materialista. Ou seja, acaba tendo influência social mesmo e cultural. Não sei se você tem acompanhado esse debate, mas pessoas que é o que eu tenho me dedicado mais atualmente, pessoas que se afirmam sem religião. Elas não se afirmam ateias, né? Ao contrário, elas falam da sua crença em Deus, mas o problema principal que coloca é a instituição. Você acha que há algum resquício desse debate no enfraquecimento das instituições religiosas? Chega tanto ou isso acontece meio que ao paralelo, né, por outras vias? Isso tem a ver com o problema, de fato, da legitimidade das instituições
na vida contemporânea. Isso já é uma questão um pouco diferente. Talvez tenha a ver com a ligação disso com o materialismo, enfim, com o cientificismo, mas eu não saberia traçar essa linha, não. Mas tem a ver, eu acho que a questão é essa, pelo menos uma das interpretações principais é desse problema da legitimidade das instituições, do poder do Estado, do poder de quem está à frente dessas sociedades, dessas instituições. Né? Mas voltando à ciência, que é o tema que é isso que eu entendo um pouco mais. Você né, tem trabalhado mais nessa direção. A ciência contemporânea, ela segue essa mesma tendência moderna ou tem alguma coisa nova acontecendo aí nesse debate? O trabalho científico, estritamente falando, não diz nada sobre Deus. Ou seja, você não precisa ser ateu para ser cientista, porque isso não está envolvido no seu trabalho. Agora, quando você vai refletir sobre isso, o que é o trabalho dos filósofos, você pode ter que fazer perguntas que os cientistas não fazem. Ou seja, afinal de contas, por que é possível? Como é possível a ciência? E aí você vem com aquelas perguntas tradicionais da filosofia. Por que existe algo ao invés de não existir nada? Por que existe um universo físico, afinal de contas, como parte desse algo? Ou seja, isso é um pressuposto da atividade científica que o cientista não tem como responder. Por que existe ordem, ao invés de ser completamente caótico? Esse tipo de questão, o materialismo e o cientificismo têm enorme dificuldade de responder. Aliás, eles não conseguem mesmo. Enfim, eles acabam considerando essas questões... Por uma dificuldade em demonstrar? Porque simplesmente não tem resposta. Né? Porque a filosofia materialista e cientificista estão a reboque das ciências naturais. Então, elas consideram as ciências naturais a porta-voz da realidade. E como as ciências naturais se restringem a ponto de dizer eu não posso falar dessas questões, senão eu não vou conseguir aprofundar no assunto, o que você tem, no fim das contas, essas metafísicas materialistas e cientificistas, elas acabam sem responder também. Então, elas são insuficientes. Na verdade, o debate contemporâneo diz que não só elas são insuficientes, mas elas são, na verdade, autocontraditórias. Porque quando você tem uma ideia de que há uma racionalidade que pretende responder a que pretende estar por trás da atividade científica, mas você diz que essa racionalidade não tem base nenhuma, quer dizer, você, no fim das contas, você está condenando a sua própria atividade filosófica a não ter base nenhuma. Não sei se fiquei claro, mas eu posso tentar, enfim, se você achar que é o caso, né, de aprofundar um pouco mais nesse assunto. Sim, porque no final das contas a questão é sobre a lei, sobre a ordem, sobre o fundamento que a gente não pode abrir mão para seguir pensando o mundo, não? Se você pensar bem, o materialismo é sempre uma coisa difícil de dizer o que é a matéria, afinal de contas. A química nos diz os componentes principais das matérias são os elementos químicos. Só que aí a resposta da química pressupõe essa limitação que eu falei aqui. Então, o que a química vai dizer é o seguinte: os constituintes materiais do universo físico são esses, fundamentalmente. Uma coisa é você dizer isso, outra coisa é você dizer a realidade é toda essa. O materialismo diz que a realidade é só a matéria. Acontece que a pergunta mais óbvia que aparece é a seguinte: isso que você está dizendo, essa ideia, essa teoria, ela é material? Claro que não, né? O materialismo não é material. Portanto, ele não tem, ele acaba tirando o tapete debaixo do próprio pé, entende? Sim. Então, por isso que muita gente diz que o materialismo não é só insuficiente, porque não abarca a realidade inteira, mas ele acaba sendo autocontraditório, porque ele está afirmando algo que nega ele mesmo, né?
Sim. Como superar essa Pois é, questão? você Com tem uma desde... dificuldade, um agravante. Nós temos menos de um minuto. Nós temos, desde os anos 70, todo um trabalho de retomada dessa discussão, ou seja, de dizer que ciência e religião não têm que necessariamente ser vistas como antagônicas, que Deus ainda tem um lugar dentro da filosofia, ele é uma tese que é possível explorar e que pode ser, inclusive, como Galileu, Newton, Kepler pensaram, um fundamento metafísico para a atividade científica. Sim. Eu sei que muita gente está fazendo hoje, Seguindo na por aí, filosofia, por esse chamada caminho. filosofia analítica da religião, né? É retomar essas ideias, porque isso, enfim, pode ser benéfico para a compreensão filosófica debate. dessas questões aí. Ignaldo, valeu a pena esperar, a conversa muito boa. Eu né? adorei também. E eu espero que a gente não precise esperar mais 10 anos, né, para a gente voltar aqui. Venha sempre. Eu espero sim, porque eu estou ficando velho, eu não sei se 10 anos ainda estou Nós vamos ter muitas oportunidades. Se Deus quiser. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Caso você tenha interesse, acesse a nossa página pucminas.br/ppgcr e saiba mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui à nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.